Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do canal Longidade. Eu sou o J. Júnior, eu estou aqui hoje para a gente falar sobre longevidade. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com os especialistas na área. E para você se manter informado e por dentro das novidades do Público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também compartilhar com mais pessoas que se interessem pelo assunto. Hoje, a nossa convidada é a doutora Ana Luísa Rosas. Ela é neurologista, especialista em Alzheimer há 20 anos, mestre em neurociências pela Unifesp. Olá, doutora, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer ter você conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, vamos falar bastante hoje sobre assuntos relacionados aos cuidados e suporte para pacientes com Alzheimer e seus familiares. A gente sabe que a jornada através da doença do Alzheimer é marcada não apenas pelos desafios enfrentados pelos pacientes, mas também pelo impacto profundo em seus familiares e cuidadores. Estima-se, por exemplo, que cada pessoa vivendo com Alzheimer convive com pelo menos 3 familiares que se tornam cuidadores disso. Então, aí a gente já percebe, né, esse impacto que tem da doença do Alzheimer. E aí, a primeira pergunta que eu faço para você é: quais são as estratégias mais eficazes para cuidar de pacientes com Alzheimer, especialmente nas fases mais avançadas da doença? Antes de responder essa pergunta, eu tenho outra pergunta, Jota. Vamos lá. Quem cuida de quem cuida? Sim, verdade. Quem cuida de quem cuida? Precisa. A gente tem que ter um olhar um pouco mais caridoso, né, para esse tipo de situação. Existem várias estratégias, vou falar aqui de várias. Mas, antes da gente pensar em estratégias que funcionam como regrinhas, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso. Será que a gente também não precisa voltar um pouquinho atrás e pensar em quem está cuidando? Né? Voltar os olhos para quem está cuidando. Porque o cuidador, quando ele se fortalece, quando ele está fortalecido, quando ele está seguro das coisas que ele vai fazer, o que ele pode fazer, ou até onde ele pode ir, naturalmente, essas estratégias, digamos assim, elas são instintivas. Quando que elas não são instintivas? Quando o cuidador ele está tão, talvez, estressado, acabado ali com aqueles cuidados, está em negação, não viveu as fases do luto, ele tá naquele mundinho dele, ele tá tão, tão encaixotadinho, digamos assim, que ele não consegue olhar para frente, para trás, para os lados, e ele mesmo enxergar as possibilidades que ele tem para sair de determinadas situações, estratégias, ferramentas que ele tem. Ao passo que quando ele está tranquilo, quando ele está seguro do que ele vai fazer, quando ele entende a doença, aquilo é intuitivo. Você percebe? É muito intuitivo, porque não adianta você ter uma regra. As famílias, elas não funcionam igual. Não adianta você chegar e falar, olha, quando o teu paciente fizer isso, você faz isso. Porque às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Às vezes vai dar certo por um tempo e depois, quando a doença vai progredindo, aquela estratégia que você usou numa fase moderada, de repente ela não cai mais bem ou tão bem numa fase grave. Então, você precisa ter esse arsenal todo na sua cabeça, mas, mais do que isso, você precisa ter a tranquilidade e a segurança de, enquanto cuidador, saber manusear essas ferramentas da melhor forma possível para você chegar no seu objetivo, que qual é? Cuidar bem do seu paciente, ter amor, ter paciência. Porque imagina, é muito difícil você lidar com uma pessoa, você cuidar de uma pessoa que repete, às vezes, 10, 12 vezes a mesma pergunta num intervalo de 20, 15, 20 minutos, meia hora. Então, isso é muito complicado, né? Então, mais do que saber as estratégias, a gente tem que ir um passo atrás e tornar esse cuidador
que em geral é um cuidador familiar. Existem os cuidadores formais, mas às vezes, num primeiro momento, o cuidador é o familiar mesmo. Sim. Perdão. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, as estratégias, elas são várias. E são muito diferentes e muito distintas, e elas variam de acordo com a fase. Mas o que é muito importante, primeiro, ao saber o diagnóstico, essa jornada, ela é uma jornada muito difícil, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Estima-se que até o paciente ter o diagnóstico correto de Alzheimer, ele já passou por 4 ou 5 profissionais antes. Tá. E levando-se em consideração que a gente já virou a ampulheta, que é uma corrida contra o tempo, às vezes é um tempo precioso que aquele familiar perdeu, pulando de galho em galho, até chegar ao profissional adequado e mais correto para acertar o seu tratamento de vez. Então, essa jornada, ela depende muito também de um fortalecimento psicológico, porque não é fácil você receber esse diagnóstico. Nem como paciente, quando você ainda está no início do processo, que você ainda tem insight e tudo, você se vê recebendo aquele diagnóstico, quanto para o familiar. Né? Tanto faz se é um familiar cuidador, homem ou mulher. A gente está falando de um homem que tem um diagnóstico de uma pessoa do sexo feminino na sua família, ou ao contrário. Lembrando que estruturas familiares, às vezes, influenciam no modo como que você vai cuidar. É muito mais difícil, por exemplo, para cuidadores homens cuidarem de mulheres, de pessoas mulheres, por N razões. Tanto faz se for marido e esposa, se for filho e mãe, porque existe toda a dinâmica da vergonha, do respeito. Imagina um filho tendo que, de repente, dar banho numa mãe. A mãe toda pudica, com vergonha de se... né? Vai ter atrito, vai ter conflito na hora do banho. Sim. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Às vezes não é fácil para o cuidador. E às vezes o cuidador precisa, ele mesmo, quebrar algumas barreiras para poder oferecer determinados cuidados. Então, a melhor estratégia para começo de conversa é a estratégia onde você fortalece psicologicamente esse cuidador. Não importa qual vai ser a ação ou para quê. Você tem que se certificar como médico de que aquele cuidador está em condições emocionais, psicológicas, né? Físicas até, para cuidar daquela pessoa, do seu paciente. Porque se ele não tiver, se você perceber que ele não tem condição emocional, física, não tem estrutura, você tem que convocar toda a família e falar, olha, fulano não tem estrutura para levar essa tourada aí sozinho. Vocês vão precisar, como família, se ajustar aí, ver a melhor maneira possível de ajudar essa pessoa, porque se ela vai ser o cuidador principal, algumas coisas aqui vão ter que ser reestruturadas nessa família. Sim. Eu ia te perguntar, inclusive, sobre conselhos, mas eu não vou perguntar sobre conselhos porque você faz uma mentoria para cuidadores. Então, a minha pergunta não é que conselho você daria. Na sua mentoria, eu queria que você falasse um pouco dela e o que você ensina, como que é esse processo de mentoria? Vou voltar um pouquinho antes. Como que surgiu a ideia da mentoria? Eu sempre, durante todos esses anos que eu acompanho famílias, pacientes com doença de Alzheimer e outras demências também, mas prioritariamente Alzheimer, uma coisa me intrigava demais. Eu pensava só isso. O meu pensamento era só isso. Quem é que cuida dele? Quem é que cuida dela? Porque o paciente mal ou bem né? Sim. Está encaminhado. Mas quem cuida dela? Quem cuida dele? Então, a minha consulta sempre foi voltada. É assim, fritando peixe e olhando gato. É olhando o paciente e vendo as reações do cuidador. O corpo fala. O corpo fala pra gente. Então, muitas das percepções minhas
nesses 22 anos tratando pacientes e famílias, eu já devo ter impactado direta ou indiretamente mais de 20 mil pessoas. Porque se você pensar, um médico normal hoje em dia, né, num horário de trabalho normal, que atenda, que trabalhe, né, 40, vamos dividir isso por ambulatório. Que eu faça 20 horas por semana de um consultório ou de um ambulatório. Que um paciente tenha, em média, leve 1 hora, 1 hora e meia, em média, a consulta. A consulta é longa. Né? Então, eu atendo, 60 numa semana. 60 numa semana, quantos por mês? Não, e multiplica isso por 22 anos. Então, eu vou te dar mais argumento, que foi a abertura que a gente fez, né? Para cada paciente, são 3. São 3. Então, quando você fala impactar... Quando eu estou impactando o paciente e a família. Né? Então, e uma coisa que sempre me norteou muito foi isso. Eu estou tratando de 4 pessoas. Não estou tratando de uma, estou tratando de 8, estou tratando de 7, estou tratando de 2 pessoas. Sempre num múltiplos, são números múltiplos aí, porque o paciente não está sozinho. E uma coisa que sempre... E a minha mentoria veio dessas dificuldades que os familiares me traziam, dificuldades que às vezes podem parecer bobas. Por exemplo, a minha mãe, na hora de comer, é um sacrifício. Empurra o prato, joga o prato na cuidadora, cospe, não quer comer. Faz 3 dias que eu não tomo banho. Hoje, para sair de casa, não consegui, quis vir assim, com um sapato de um sapato do outro. Então, são coisas que acontecem no dia a dia, que eu ouço isso várias vezes ao longo do dia. Mas para aquela família, é a primeira vez, ou foi a primeira vez que isso aconteceu, e aquele cuidador não sabe como lidar com isso. Então, a ideia da mentoria surgiu justamente por isso, que eu falo assim, gente, eu trato dessas pessoas, eu acompanho a vida dessas pessoas, tem pacientes meus, pacientes mais antigos. A minha paciente mais antiga não é a mais velha de idade, é a mais antiga como paciente com Alzheimer. Eu já trato dela há 16 anos. Olha, que boa notícia, né? Quer dizer, essa pessoa está aí... 16 anos. Agora ela está com quase 90. Uau! E ela, há 16 anos, ela trata comigo. Lembrando que a doença tem uma linha do tempo, há quantos anos esse cérebro já não está sendo bombardeado com essa, né, com essa depreciação cognitiva? E olha aí, quanto tempo ela está aí? E tá, assim, guardadas as proporções, ela está bem. Sim. Assim, a memória não existe mais, lógico. Sim. Mas ela está lá, ainda conserva alguma autonomia, faz uma coisinha ou outra. Tranquilo. Então, os meus pacientes eu acompanho há muito tempo. Então, eu trago essa mochila, né? Cheia de coisas e cheia de histórias muito lindas, histórias muito bacanas. Eu falo assim, gente, eu preciso ajudar esses cuidadores de alguma forma. Porque essas histórias, elas são repetidas. Só hoje eu já ouvi 3 vezes que o paciente não toma banho há 1 semana. Isso na minha cabeça é tão fácil de resolver. Olha só. E na cabeça dessa pessoa não é. Não é. Ela tá em sofrimento. Esse filho, essa filha está sofrendo há 4 dias porque a mãe não toma banho. A outra está sofrendo há 1 semana que a mãe cismou que vai usar a mesma camisa. Tira a blusa e aí é uma briga danada quando ela percebe que a filha tirou. Ela fala, mas eu não consigo lavar a blusa da minha mãe. Porque a blusa da minha mãe, ela não tira, ela cismou com essa blusa. E assim, a pessoa chora, a pessoa está deprimida, a pessoa está acabada, pediu licença no trabalho, porque a gente tem que lembrar que é uma pessoa que está ativa no trabalho. Que às vezes são pessoas que largam toda a profissão, largam tudo e estavam no auge do seu desempenho profissional. Porque, por exemplo, para a nossa geração, talvez os nossos pais tenham 70, 80 anos. Se eles tiverem um problema cognitivo, quem vai cuidar somos nós. Eu estou no auge da minha carreira. Exatamente. Aí você tem que pensar que, de repente, uma família não tem a possibilidade financeira de colocar um cuidador para fazer, às vezes, de coisas que você teria que fazer. Então, tem pessoas que largam seus sonhos para trás.
Família, né? Fam- Tem a família do filho, do Sim, cuidador ou da sim. filha. E aí, isso também dá atrito, né? Ou pode ser uma Sim, zona de atrito pode também. ser, porque a maneira como a pessoa leva a sua vida é diferente de uma família Sim, para outra, a dinâmica familiar de uma sim. família é diferente da outra. Então, são pessoas, os cuidadores são pessoas que às vezes deixam para trás seus sonhos. A sua própria família, às vezes, tem seu núcleo familiar. Você, vamos supor, você, seu marido, meu marido, meus filhos, eu tenho o meu núcleo familiar. De repente, se um de nós, ou eu, ou meu marido, de repente, tem que cuidar da mãe ou do pai, ou eu da mãe e do pai, né? Sim. Eu deixo o meu núcleo familiar Uhum. desabastecido para Sim. cuidar do outro, Uhum. de um outro núcleo, ou inserir essa pessoa no meu núcleo. Sim. E aí tem vários problemas. Tem a rotina nossa, Sim. tem a intergeracionalidade. Tem uma pessoa de 80 anos com um adolescente de 18. Boa. Uhum. Isso é uma desgraça. Sim. Né? Sim. É um campo É um minado, sim, é um campo campo minado. minado. Sim, Então sim. você tem que. Aí eu fui percebendo tudo isso. Eu falei assim: peraí, mas você tem netos? Aí assim, por exemplo, uma vez foi numa consulta, uma paciente com a filha e com o neto, que é o filho da filha. Criança devia ter uns 14 para 15 anos. É o tempo inteiro, né? É joguinho, é computador, é tablet, não sei o que lá. Assim, fiquei pensando assim, esse moleque pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar pegando batente. Por que só a mãe dele na casa vai ter que ficar tomando conta da avó? A avó não cuidou dele quando ele era pequeno? Por que agora a avó tá precisando? Não, esse moleque vai ajudar. Aí eu falei, fulano, você gosta aí do computador, do joguinho e tal, não sei o quê? Ô, você pode fazer isso com a sua avó também. Porque é estímulo cognitivo para ela, fazer joguinho, brincar. Vamos combinar o seguinte? Todo dia, meia horinha, você vai sentar com a sua avó no sofá e você vai brincar com ela nesse tablet. Você vai jogar, baixa um joguinho aí fácil para ela, fica com ela. Ensina ela a passar mensagem, ensina ela a ligar para as pessoas mais próximas. Então, você tem que... Aí essas coisas foram me chamando a atenção. Eu falei assim, gente, eu preciso arrumar uma maneira dentro do meu dia a dia como médica de voltar os olhos para o cuidador. Facilitar a vida desse cuidador. Foi aí que surgiu a ideia da mentoria. Que eu tinha toda essa bagagem, né, das consultas e de 22 anos atendendo famílias com esse perfil. Falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi aí que veio a ideia de eu criar essa mentoria, que, ao meu ver, eu andei procurando. Parece ser mesmo a primeira mentoria do Brasil, talvez até do mundo, né? Porque aí fica difícil da gente avaliar. Mas do Brasil, com certeza, sim. Dada integralmente por uma médica, no caso eu, para familiar cuidador ou para o cuidador formal? Para o cuidador, né? Justamente para ensinar o cuidador a ter esse manejo não farmacológico, porque aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. Não é um curso, eu não ensino, eu não troco medicamento de ninguém, porque isso quem faz é o médico daquele paciente. Eu municio esse cuidador de ferramentas para que ele se sinta mais seguro na hora que os BOs acontecerem, como que ele vai agir. Né? Quando a mãe não quiser tomar banho, como é que ele vai agir? Quando o pai não quiser tomar banho, como é que se age? Não está comendo, como é que a gente faz? Levanta de noite, fica perambulando, o que a gente pode fazer? Está fugindo de casa, o que a gente pode fazer? Essas coisas simples. Sim. Cismou que vai pegar o carro, e aí você tira a chave do carro, faz confusão, acha que alguém está roubando dinheiro, né? Tá olhando a vizinha, tá com ciúmes. São situações que podem parecer até bobas, mas é o dia a dia do familiar cuidador e do cuidador formal, que tá ali atentamente com essa pessoa. Sim. Né? Então, aí me surgiu a ideia dessa mentoria, que são encontros semanais online que eu faço com um grupo de cuidadores familiares. Tá. Inclusive, tem a turma que tá agora, vai acabar agora, em segunda-feira, agora dia 11, termina. E aí começa, assim, eu dou um tempinho, e aí junto uma galerinha e começa uma outra turma de mentoria. Justamente para isso. Para que nesse encontro, é com o cuidador, não é com o paciente, a gente possa criar um grupo, sempre um grupo pequeno, eu não faço isso
muito grande, e eu tenho um cuidado de passar um formulário antes para saber em que fase que o paciente está, porque é muito doído, né, para uma pessoa que de repente está com um paciente numa fase leve, ficar sabendo o que vai acontecer mais para mais para o final. Sim. Ao mesmo tempo que é desmotivador, de repente, para uma pessoa que já está com um paciente numa fase mais grave, ouvir histórias que ele vivenciou há muito tempo atrás. Ele vai desmerecer isso e é capaz até de falar assim, isso daí não é nada, não sabe nada. Então, eu tenho até esse cuidado de passar um questionário para entender em que fase aquele paciente está, porque muitas vezes eu já falei, olha, dessa turma de mentoria, eu não acho interessante você participar, porque os pacientes das pessoas que vão estar participando, eles estão numa fase X. Né? Você falou de fase X. Eu não me lembro da gente ter comentado das fases do Alzheimer. Se você puder falar... Leve, moderado e grave. E assim, a gente divide didaticamente como leve, moderado e grave. Não quer dizer que uma pessoa que tenha comportamento X, Y, Z esteja na fase leve, a outra é assim na fase moderada e a outra é assim na grave. A gente tem que entender a demência em 3 esferas. A esfera cognitiva, a esfera comportamental e a esfera funcional da pessoa, física, funcional. Então, lógico que isso segue uma cadência, né? Se a pessoa está numa fase leve, provavelmente ela tem poucos sintomas comportamentais, ela está bem ainda fisicamente e cognitivamente ela não está tão comprometida num exame, por exemplo, do mini exame do estado mental. À medida que vai evoluindo, isso vai aumentando, ela vai ficando mais conturbada comportamentalmente, vai tendo mais dificuldades objetivas nas avaliações de memória e vai se debilitando mais fisicamente. E grave também, né? Mas às vezes acontece de ter pessoas que, por exemplo, pessoas que não tenham muita escolaridade, elas vão fazer já um mini mental baixo, vão performar mal no mini mental, porque depende de leitura, de fazer contas, fazer cálculos, escrever, copiar desenho. Então, tem pessoas que, de repente, não têm escolaridade alta, por isso que tem notas de corte. Então, elas não vão performar tão bem no mini exame do estado mental. Mas, às vezes, funcionalmente estão ótimas e comportamentalmente estão uma belezinha. Tenho várias pacientes idosinhas que a filha, às vezes, na hora que a gente tem que definir até se bota um remédio, se tira um remédio, e aí, às vezes, você percebe, tá na hora de tirar isso já, né? Eu acho que esse anticolinesterato não tá fazendo muito bem. E aí, a filha fala, doutora, não tira, porque ela acorda de manhã, ela faz a oraçãozinha dela, ela arruma, ajeita do jeitinho dela a cama, depois vem, toma um cafezinho comigo. Mini mental de 8 em 30. 7 de 30. Então, se a gente for olhar objetivamente, estaria muito grave essa demência, né? Sim. Cognitivamente falando. Só que a pessoa está funcional ainda, na medida do possível, come sozinha, arruma a caminha dela, entendeu? Sim. Então, não é tão grave assim, sabe? E, de repente, uma pessoa que cognitivamente ela tem um nível intelectual maior, pode estar com um comportamento muito exacerbado, pode estar com muita irritabilidade, perambulação, fugindo de casa, agressivo. Então, isso já puxa para uma coisa mais moderada para grave, embora ele tenha um alto nível intelectual, vá melhor, performe melhor no teste. Então, a gente divide isso didaticamente, mas é muito ali do clínico, né? O que o paciente está tendo para a gente poder encaixá-lo na fase correta. Legal. E aí, voltando à mentoria, né? E os casos, é aí que eu quero pegar um pouco, para poder aproveitar um pouco dessa mentoria aqui para os nossos ouvintes. Dentro das dificuldades, dos problemas que as pessoas enfrentam, tipo fugir, você pode, na verdade, aqui passar para a gente alguns casos onde as pessoas cometem os erros mais básicos ou que mais aparecem e a maneira correta de proceder? Tá. A gente, primeiro assim,
cada família é uma família, né? Então, que a gente tem que deixar bem claro aqui que não é uma dica, não é uma ferramenta. É uma ferramenta, não é uma dica. Não necessariamente vai funcionar no seu núcleo, tá? Então, é uma coisa de tentativa e erro. Sim. Em geral, o que a gente tem aqui ao entardecer, isso é um fenômeno que a gente conhece como fenômeno do pôr do sol, eles costumam ficar mais agitados, mais agressivos, tem aquela sensação que a gente chama de home is not home. Eu quero ir para minha casa, e tá na casa, né? Tá na casa dela. Sim. Ou eu quero falar com a mãe já morreu faz tempo. Ou eu não quero comer, ou fica perambulando. Então, isso são situações que são bastante comuns e elas costumam acontecer mais para o final da tarde. Então, a gente sempre tem que balançar o seguinte. Na hora que você vai contar para o seu médico o que está acontecendo com o seu familiar. Existem comportamentos que não vão melhorar com esses truques, com esses manejos. E, infelizmente, a pessoa vai ter que depender de alguma medicação que melhore esse comportamento. Então, se a pessoa está muito agressiva, está muito ríspida, está muito agitada, talvez tenha que tomar algum medicamento para combater isso. Para dar uma acalmada. A maioria das vezes, a gente sempre tenta fazer um manejo não farmacológico. Por quê? Porque o manejo não farmacológico não depende do médico. Às vezes, você não encontra o médico. Se a pessoa dá o piripaque lá, sei lá, sábado, no meio da tarde, o teu médico não está presente, você não tem como chamar o seu médico, você tem que saber sair daquela situação. Sim. Então, a gente sempre preza por esse manejo não farmacológico. Por quê? Dá mais liberdade para o cuidador de atuação, dá mais segurança para o cuidador, e você usa a lei universal, que é o amor. Né? Porque é isso que a gente precisa, na verdade. Você precisa ter muita paciência, você precisa ter muito amor. Aí você vai me dizer assim, mas é fácil para você falar. Vai ficar lá em casa com meu pai e com a minha mãe, meia hora, que eu te desafio a ficar tão amorosa assim, a ser tão, a ser tão paciente assim, né? Aí você tem que mostrar para aquela pessoa que você entende essa dificuldade, mas que, infelizmente, não tem outra maneira de você agir que não seja através da paciência. É o que temos para hoje, né? E do amor. É o que temos para hoje. Então, assim, o que a gente precisa fazer de cara é nunca bater de frente. Porque se você bate de frente, você vai perpetuar aquela confusão aquela situação lá. Outra coisa você precisa ser muito observador. Em geral, cuidadores são. Né? Em geral, eles são. E aí você precisa observar muito o ambiente ao seu redor. Porque às vezes, como eles não conseguem virar para você e falar assim, Jota, minha barriga está doendo. Filho, eu tô com dor aqui. E ela não vai falar assim. Ela vai ficar incomodada. E aquele incômodo, aquela dor que ela está sentindo, vai fazer com que ela fique mais agitada. Então, uma outra dica é você observar bem o que está acontecendo ao seu redor, porque às vezes são coisas simples. Está com sede, está com frio, ou está com calor, ou está com fome, ou já passou a hora de comer, já passou a hora de ir ao banheiro. Então, você precisa ficar atento aos sinais do ambiente. Tem alguma coisa nesse ambiente aqui que poderia estar incomodando ela? Né? Então, por exemplo, aqui está o ar-condicionado ligado. De repente, para uma pessoa com demência, já está frio. Ela não vai chegar e vai falar assim, desliga o ar-condicionado porque eu estou com frio, porque ela não tem mais cognitivo para isso. Ela vai ficar incomodada, vai ficar agitada, eu quero sair daqui. Então, a gente precisa observar o ambiente meio primeiro. Que traduzir. Exato. E quanto mais observador você for, quanto mais você ficar ali perto dessa pessoa, você já vai entender, até pelo olhar, o que essa pessoa quer, o que ela precisa. Então, esse é o passo a passo, né? Ter cuidado, ter calma, ter paciência, observar o ambiente, observar o paciente. Terceira coisa, observa ele, toca, mexe, vê o que pode estar acontecendo de errado, né? E não entrar em conflito. Entrar no mundo deles, né? Assim. Porque assim, às vezes a gente fica irritado. Porque é uma situação irritante. Pensa, às vezes você está diante de uma pessoa, sua mãe, seu pai, que quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era um adulto jovem, era o seu ídolo.
Né? Você tinha seu pai, sua mãe no pedestal. Nossa, minha mãe fazia tudo. Minha mãe é isso. Meu pai é super inteligente, faz não sei o quê. E, de repente, você vê que aquela pessoa que era o seu super-herói virou quase que o grande vilão da história. E aí a gente tende a perder a paciência. Mas, na verdade, quando a gente briga com o paciente, é uma frustração nossa, né? Sim. De não entender que aquela pessoa... Não estou conseguindo, né? Ai, meu Deus, mãe, eu já te falei isso. Então, são coisas que você não pode, ou tem que tentar evitar. E é o que eu sempre falo. Na medida do possível, se não for uma coisa que vai te magoar muito, entre ali no teatro do paciente. Ah, eu quero para minha casa. Aí você para, ao invés de você chegar e falar assim, mãe, você já está na sua casa. Não vai adiantar. Não vai adiantar falar isso. Você pega, olha, vamos fazer o seguinte, me ajuda a lavar a louça, e depois que a gente lavar aquele bando de louça que a gente tem lá, a gente vai para sua casa, eu te levo. Ou alguma coisa do tipo, você quer ir para sua casa para quê? Ah, eu quero ver minha mãe. Isso é uma frase muito comum deles. Ah, tá. Então, vou fazer o seguinte, vamos ligar para a vovó. Se a vovó puder te atender, a gente vai lá, tá bom? Tá bom. Aí você pega o telefone, liga para qualquer pessoa, fala qualquer coisa, não liga, só bota assim, qual era o nome da sua avó? Sei lá, Joana. Oi, vó, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Então, a mãe quer dar uma passadinha aí, podemos ir? Ah, não, você tá gripada? Ah, melhor não. Então tá, então volta outro dia, né? Então tá bom. Mãe, a avó tá gripada. Não vamos hoje lá, não. Ah, é, né? Não vamos hoje lá, não. Entendeu? Aliás, o fato de você conhecer bem essa pessoa, né? Esse seu familiar, você já sabe aonde você toca nela para poder convencê-la sobre algumas coisas. Exatamente. Né? Se é uma pessoa muito organizada, se tiver algum lugar que tá... Não, vamos organizar isso aqui primeiro? Vamos organizar essa bagunça primeiro, depois a gente vai. Ah, eu não quero comer. Ah, por que você não quer comer? Vamos comer um pouquinho. Então tá. Então não quero comer. Mas depois a gente come? Depois a gente come. Aí se perceber que sabe, não tá indo, o que será que tá acontecendo? Vai fazer uma coisa diferente. Vamos num lugar, então? Vamos comer num outro lugar? Né? Então, a gente tem que tentar observar essas coisas e acho que a regra principal é não entrar em conflito. Legal. Não entrar em conflito, sabe? Entra ali no teatro, né? É difícil. É difícil. Sim, mas... Ninguém falou que é fácil. Mas pelo que você está me falando, enfim... Né? E saber das características da pessoa. A gente tem... só para finalizar, eu acho que assim, a gente tem que entender que aquela pessoa idosa que está na nossa frente, que naquele momento... está com zero cognitivo, ela já foi jovem, ela já teve a vida dela, ela já teve as preferências dela, ela pode ter sido uma super profissional ou uma super dona de casa, cuidou de não sei quantos filhos, então ela tem uma história de vida. E a gente tem que respeitar isso. Então, entendendo a história de vida da paciente, a gente pode trazer elementos para combater esses momentos de estresse. Entendeu? Então, por exemplo, rapidamente, uma pessoa que foi uma socialite, que estava acostumada com grandes jantares, servindo, não sei o que lá, você acha que na hora de comer, se puser um copo de plástico, porque a gente tenta facilitar, né? Sim. Só que no facilitar, a gente vai tirando a autonomia da pessoa e vai despersonificando aquele indivíduo. Então, se uma pessoa que esteve acostumada a vida inteira com jantares e pratarias e não sei quem, não sei o que lá, você acha que na hora que puserem um prato de comida lá para ela com um copo de plástico, não estou desmerecendo isso, mas o que eu quero dizer é que não era o costume dela. Uma vez eu peguei uma coisa nesse sentido. Antigamente eu fazia uma coisa que era uma visita guiada para o problema. Eu ia na casa da pessoa, quando eu tinha tempo de fazer visita domiciliar, porque a pessoa reclamava assim, a mamãe não está comendo. E eu ia na hora... para pegar o que estava acontecendo, porque às vezes a pessoa não capta. E uma dessas era essa, era uma pessoa que foi uma ex-socialite e que agora vivia bem. Sim. Mas o que acontecia? Na hora de comer, para facilitar, a filha botava copo de plástico, que é para evitar quebrar, não sei o que, não sei o que. E aí eu via aquilo tudo e a senhora, não quero comer. Mas você percebia que não era falta de fome, porque depois ela ia escondida lá, pegava banana. Alguma coisa ali não estava agradando ela. E aí, conversando, vendo, falei, você falou para mim que a sua mãe fazia um jantar e tal. Cadê a prataria, minha filha? Bota os pratos aí bonitos na mesa. Vamos botar uma mesa bonita, atrativa, que foi o que ela sempre esteve acostumada, para ver se muda esse comportamento.
Ela, mas como é que eu vou dar copo de vidro? Eu falei assim, hoje em dia tem uns copos de Já- plástico muito já bonitos, sim. que imitam taça. Não, vamos, mas hoje vamos botar vidro. Eu tô aqui, eu dou uma ajuda. Aí botou uma mesa bonita, prato bonito, não sei o que bonito. Uma mesa bonita mesmo. Aí chamou, mãe, vem almoçar. Sim. Aí a senhora levantou do sofá, olhou assim pra mim, tipo... Aí olhou... Nossa, que bonita a mesa, hein? Aí se sentou... Olha isso, sentou, pegou um guardanapo, botou o guardanapo e ainda chamou a atenção da filha. O que a gente vai ter hoje de comida? Aí a filha falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, ó, não é assim não, hein? O garfo bota primeiro, o garfo da ponta é o garfo que você vai comer primeiro. E você vai vindo entrando, assim, ó. né? Eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, a gente não pode esquecer que aquela pessoa tem uma história de vida. Sim. E aí isso fica uma dica muito boa. Você, não. conhecendo a história de vida daquela pessoa, você traz esses elementos para combater as alterações que ela está tendo durante o dia. Legal, doutora. Olha, eu ficaria aqui horas, pode ter certeza disso. E eu já não falo pouco, né? Sim, não, mas assim, eu sempre gosto aqui nos podcasts da gente dar dica. Eu acho que isso ajuda muito a gente a atingir o nosso objetivo com a nossa audiência. Muito. Quer dizer, porque as pessoas precisam conseguir tirar daqui coisas práticas para a vida delas. Né? E isso eu notei bastante. Até no meu perfil do Instagram, eu era muito técnica, eu falava muitas coisas. E aí eu percebi que quando eu mudei para ficar dando dica, aparecer mais, falando mais coisas da vida real, do dia a dia, né? Casos do dia a dia, ajudei mais as pessoas. Conecta muito mais. Conecta muito mais. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Mas a gente tem que parar. Infelizmente. Então, nesse episódio, a gente falou sobre como lidar com os cuidadores e familiares, e que você chama, não importa se familiar ou não, você trata como cuidador, porque é quem cuida do paciente de Alzheimer. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, a sua participação, tudo que você fez com a gente aqui. Mas antes de ir embora, eu quero falar com a nossa audiência. Pedir para que você que está nos ouvindo, deixe o seu like, comente ou compartilhe. Veja o que a gente colocou de informação aqui, o conteúdo desse podcast para as pessoas que você entende que precisam saber disso. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado de assuntos sobre o público 60+. Muito obrigado e um abraço.